trechos de artigo do professor Paulo Nozella, uma das principais referências da educação brasileira, junto com Paulo Freire, Moacir Gadotti e Dermeval Saviani. Este artigo faz uma leitura do debate ocorrido na década de 80 a respeito da relação entre o compromisso político e a competência técnica do educador. Pontua que as ideias mais emancipadas, como as propaladas pelos textos de Antônio Gramsci, fizeram com que o pensamento pedagógico assumisse no Brasil sua dimensão de engajamento político, contribuindo, inclusive, para as vitórias eleitorais do Partido dos Trabalhadores. O debate dos educadores encontrou nos escritos de Antônio Gramsci um grande alento. Presenciamos a uma verdadeira Gramsci-mania, isto é, a uma excepcional difusão dos escritos desse intelectual marxista italiano. Calcula-se que mais de 40% das dissertações e teses de pós-graduação em educação produzidas na década citavam Gramsci como principal referência teórica. Nos congressos, os especialistas da educação afirmavam que a relação pedagógico-científica era fundamentalmente uma relação de hegemonia política. Assim, instigavam professores a buscar uma forma de relação profissional que fosse ao mesmo tempo uma nova relação hegemônico-política, isto é, a hegemonia da classe trabalhadora. Esse movimento político dos educadores, ao longo dos últimos 20 anos, engrossou o movimento político nacional que desaguou nas vitórias eleitorais do Partido dos Trabalhadores, nos estados, nos municípios e hoje na federação. A educação como ato político partidário. Publicação de fins dos anos 80 que evidencia a íntima relação entre os especialistas da educação e o Partido dos Trabalhadores. Educar é tarefa de partido, porque não é possível ao educador permanecer neutro. Ou educa a favor dos privilégios da classe dominante ou contra eles, ou a favor das classes dominadas ou contra elas. Aquele que se diz neutro estará apenas servindo aos interesses do mais forte, isto é, a classe dominante. No centro, portanto, da questão pedagógica situa-se a questão do poder. Infográfico com os resultados de pesquisa realizada pelo Instituto Census em 2008. A pesquisa apurou que 80% dos professores reconhecem que seu discurso em sala de aula é politicamente engajado. Nunca na história do Brasil alguém foi tão perseguido quanto o Lula. Entendeu? Não pode ter as opiniões da Veja, da porra do Jornal Nacional. Mas fique pensando nisso. Se você concorda com tudo isso que está acontecendo, daqui a 10 anos, quando você for ler os livros de história dos teus filhos, vão para lá. E você vai dizer, eu apoiei o golpe no Brasil. Entendeu? Então tu tem que pensar muito bem no que está acontecendo. Esquece esse papo de corrupção, que isso é só propaganda para o otário cair. Entendeu? Ninguém está combatendo, por exemplo, puta que pariu nenhum. O que está em jogo aqui são dois projetos de poder. O projeto da Globo e o projeto do PT. Eu aposto no PT porque o PT transformou o Brasil para melhor. Entendeu? Globo quer mandar o Brasil. Quer esculhambar o Brasil. Quer levar o Brasil à guerra civil, sei lá o quê. Esse juizinho de merda do Paraná, vou repetir, esse juizinho de merda do Paraná é um bandido. Cheguei lá, fiquei ultra feliz, porque eu vi um povo brasileiro de verdade. Negros, brancos, cara de índio, rico, pobre, classe média, estudante particular, estudante de escola pública, professor universitário, tinha de tudo. Foi uma festa, foi um batuque, foi um samba, houve tudo quanto foi bom. Foi maravilhoso. Aquilo sim, aquilo eu apoio. MST, Movimento Sem Teto, a UNE, a UBS, a UMES, todos os movimentos estudantis estão lá. É isso que interessa para mim, entendeu? Não me interessa aquela classe média que saiu dia de domingo, branca, rica, que vai vir no panela da puta que pariu. Da mesma maneira que o que aconteceu em 37, a classe trabalhadora, no caso vocês, estão completamente alijados e alienados do que aconteceu. Apenas a classe média branca é quem foi à rua vestido de camisa do Brasil, querendo que o governo fosse depois.
imposto. Mas é porque a classe média que foi à rua, galera, estava insatisfeita com o fato de pobre estar pegando avião no aeroporto. A classe média que usou camisa do Brasil estava insatisfeita com o fato de ter mais negro e gente de periferia dentro de universidade. Gente da origem de vocês. A classe média que foi à rua vestida de verde e amarelo estava insatisfeita porque pobre estava financiando o carro. O cara que segue Bolsonaro, ele finge que é por causa da corrupção, mas não é. Porque existem outros políticos que não são corruptos. E que nem o Bolsonaro diz que eles são corruptos, sabe que não é. Que não aceita. O cara que segue Bolsonaro, ele segue Bolsonaro porque Bolsonaro é homofóbico, fala de arma, que é a mulher no lugar dela, que a mulher é um bicho fraco. Ele segue Bolsonaro porque o cara, a pessoa é misógina, homofóbica. Bolsonaro sempre independe. O seguidor do Bolsonaro é uma pessoa independente. E ele encontra no Bolsonaro motivo para ser tão nojento quanto. Então, independente de Bolsonaro, essa pessoa já seria nojenta. Não é o Bolsonaro que transforma essa pessoa em nojenta. Para poder continuar sendo asqueroso. O Bolsonaro, ele é um mito para essas pessoas porque ele representa tudo que essa pessoa quer ser. Se eu parar, se eu desistir, de que eu não vou conseguir formar mente, formar ser humano, pronto para ser um revolucionário, pronto para ser crítico, eu paro de lecionar, pô. Eu continuo vivo dentro da área da educação porque eu acredito no trabalho que eu faço. Essa aula de hoje é o trabalho que eu estou fazendo. É semente que eu estou plantando. Um dia a população vai ter o mesmo conhecimento que os revolucionários lá no século XVIII tiveram. E eles não moveram com um paizinho do tamanho do seu país, não, meu irmão. O povo brasileiro é o otário. E quando é que a gente vai mudar isso? Quando deixar de ser otário. Como é que deixa de ser otário? É saber o que está acontecendo. Para fazer revolução, a primeira coisa que você tem que estar é revoltado, do jeito que eu estou agora lecionando essa aula. Enquanto você estiver satisfeito, gente, satisfeito não faz revolução. No Brasil inteiro, um dia de protesto. Ninguém vai entrar no McDonald's comigo no Burger King. Tá? Filho. Por quê? Ao invés de ir no McDonald's, se você estiver dentro do shopping, procurar uma rede de comida mexicana. São poucos, tem assim, mas está aumentando. Eles protestam contra as decisões do Donald Trump. Eu achei muito legal isso. Porque um dia vai gerar um prejuízo enorme, enorme. Só em São Paulo, se fosse só em São Paulo, ia gerar um prejuízo enorme, imagine todo o Brasil. Achei muito bacana. Movimento popular e um tanto de movimento estudantil, uma paralisação nacional contra as atuais reformas que já começaram em outros governos e está se aprofundando neste. As consequências dessas reformas significam a extinção de programas de entrada na universidade para alunos de escolas públicas, por exemplo, o FIES e o ProUni. Significa a possibilidade de cobrança das universidades públicas por qualquer tipo de cidadão brasileiro. Significa desindexar os valores dados na Constituição, que são no mínimo 4%, para até 0% para a saúde e educação. Significa também, só para vocês terem uma ideia, cortar investimentos, por exemplo, mínimos na saúde. Então, se o posto de saúde do bairro de vocês já não funciona bem, pode ser que ele não funcione mais. Dentro dessas propostas está colocada, por exemplo, o fim da estabilidade do setor público. Então, se vocês estão estudando, estão se formando nas universidades, com o sonho de ter a possibilidade de uma vida tranquila via serviço público, isso está ameaçado. Eu, Tiago Luiz Ferreira Miranda, professor de filosofia da Escola Estadual Maestro Vila Lobos, concursado, estou aqui para dizer que, primeiro, os professores tomaram a decisão de que amanhã, no dia 22, a gente integra a paralisação do dia 22 de greve geral. Não é importante isso porque a gente não tem aula.
O que é importante disso é que a gente crie consciência de luta enquanto pobre e trabalhador que a gente ou é ou vai ser. Ponto 2. O professor de filosofia não pode pegar nenhum de vocês pelo braço agora e levar para qualquer tipo de manifestação. Mas ele pode chamar a consciência política e cidadã de cada um de vocês. Os companheiros de vocês, porque são alunos do ensino médio. Toda criança tem direito à vida. PEC 241, o projeto que vai tirar os direitos educacionais. Direito à família, educação, então. Somos alunos, mas também brasileiros. Queremos direito. Será que você pode me explicar? No capitalismo, os operários trabalham para o dono da fábrica. No socialismo, a fábrica pertence a toda a sociedade que trabalha para si mesma. No capitalismo, a propriedade é privada. Terras, minas, fábricas, bancos e empresas, em geral, pertencem à burguesia. No socialismo, a propriedade é coletiva, socializada. O povo trabalhador é dono de tudo. No capitalismo, o objetivo são os lucros da burguesia. No socialismo, o objetivo é o bem-estar da sociedade. No capitalismo, as decisões são tomadas pela burguesia a partir da situação de mercado. No socialismo, as decisões são tomadas democraticamente pela sociedade, que planifica a economia. Conceitos associados à direita: capitalismo, conservadora, burgueses, homofobia, machismo, racismo, desigualdade, censura e religião. Conceitos associados à esquerda: socialismo, liberal, operário, liberdade de expressão, e desconstruir esses conceitos: homofobia, machismo, racismo, desigualdade. É próprio da esquerda lutar pelos direitos dos trabalhadores e da população mais pobre, pela promoção do bem-estar coletivo e da participação popular dos movimentos sociais e minorias. Já a direita possui visão mais conservadora, ligada a um comportamento tradicional que busca manter o poder da elite e promover o bem-estar individual. O professor comemora pelo Facebook o ingresso na carreira do magistério em município do Ceará. Passei no concurso de Barbalha. Agora vou espalhar a educação marxista por vias institucionais. Postagem de professor no Twitter. Hoje, primeiro dia de aula, iniciando o semestre. Saudei a nova turma com, primeiramente, fora Temer. Danilo Magrão, professor em Campinas, no Facebook. Amanhã, na escola, a discussão é uma só: LGBTfobia e como combater os reacionários. Escola sem partido, seu fim está só começando. Professor de Porto Alegre. Sempre me posicionei em sala de aula. Meus alunos souberam da minha posição política à esquerda. Contudo, a partir de amanhã, adotarei uma postura ainda mais radical. A partir de amanhã, eu vou para a guerra e cada aula será uma batalha. Como professora, eu digo: minha vingança a essa bancada de direita será dentro da sala de aula. Golpista não passará. Vou lutar com toda a minha força para que essa raça não acabe com essa profissão linda que escolhi. E é necessário nos unirmos porque eles estão muito organizados, ok? Nunca antes na história do Brasil, os pastores evangélicos se preocuparam tanto com a educação. Só ligar os pontos para entender a razão. Não vou respeitar religião nenhuma, se não respeitarem o meu direito de dar aula, estimulando o senso crítico dos meus alunos. Guerra declarada. Guerras, revoluções, manifestações. Entenda o mundo em que você vive lendo, politizando a política sem caô. Pontos de venda: página Politizando no Facebook e livro digital no site amazon.com.